Olá! Começando um espaço de reflexão da metafísica da saúde, da cromoterapia, e hoje eu trago um tema inédito, censura energética. Val Capelli faz alguma censura energética? É um tema interessante, como a gente pode adotar nas nossas relações com as descobertas de novos horizontes, da rede social, essa conduta ou essa atitude que visa uma censura energética. Isso é sensacional. A gente deve levar isso para as nossas aventuras na rede, para as nossas descobertas de conteúdo, para as nossas conexões, né, com informações que estão amplamente difundidas pela rede. Censura energética. Como é isso? E sempre bom estar com você nos meus canais aqui no Instagram. Você que é meu, né, seguidor do Insta, uma excelente noite a você. No canal do YouTube, você, Val Capelli Metafísico no YouTube, olha que maravilha. E também pelas ondas da Vibe Mundial. Sempre conectado nesse astral bom de energias positivas e nada melhor do que compreender essa censura energética. Vamos lá, gente. Sabe que metafísica a gente sempre procura fazer uma leitura do que há de essencial, organizador, de essência, da raiz, dos processos que a gente se debruça a estudar, a compreender. E nessa dinâmica de censura energética, eu trago a você a seguinte reflexão. A rede está aberta para qualquer um se colocar, se pronunciar, se manifestar. Então nós temos pessoas despreparadas. Essas até não são preocupantes, não, porque o despreparo da pessoa que ela está começando, ela está engatinhando, ela não tem muita bagagem, mas às vezes ela tem uma alma, ela tem um interesse, ela tem uma coisa gostosa que até nos envolve e é bacana. A gente às vezes não quer uma coisa tão rebuscada de profundo conhecimento, de grandes, assim, terminologias que têm uma representatividade dentro da etiologia daquela palavra, um significado condizente. Às vezes a gente quer dar aquela fluida suave, conhecer o suficiente para ser apresentado a um assunto, a uma informação. Então, quando nós estamos apreciando um conteúdo que a gente percebe não ter muita bagagem, muita profundidade, até que, né, aquela coisa que não é tão desconfortável assim, porque realmente é a oportunidade que aquela pessoa está tendo de pronunciar, de exercitar um pouco o que ela aprendeu, articulando as informações, mas a gente logo percebe, né, gente, que alguém que está trazendo uma bagagem que foi recém-descoberta, não está muito embasado e a gente, né, não dá aquela credibilidade, não fica fissurado, vidrado como um saber maior, uma informação, um caminho que vamos seguir. Não, a gente, né, embebe da informação, percebe que não tem grande lastros de conteúdo, mergulhos profundos e vamos apenas, né, passeando pela rede. Mas temos também pessoas que são sensacionais, gente. Nós temos na rede os bons, os melhores. Ninguém ficou fora da rede, viu, gente? Tem lá lives, podcast, páginas, programas, inserções, pequenos vídeos de pessoas maravilhosas, gente. Olha, eu diria que os bons estão na rede, sim, os profundos conhecedores estão na rede, realmente propagando a mensagem, difundindo suas palavras, transmitindo informações. Antes, para nós acessar essas informações, estar com essas pessoas, era quase que, né, impossível, porque estavam distantes, faziam pouco evento, a gente não conseguia estar com eles nesse evento, então havia aquela distância dessa informação mais profunda, desse conhecimento
embasado de grande elevação espiritual, de grande conteúdo assim, cultural, de conhecimento. E hoje a rede possibilita exatamente esse contato com essas pessoas extraordinárias. É incrível quando a gente assiste uma live, quando a gente assiste um podcast, quando a gente assiste um vídeo dessas pessoas que trazem profundo conhecimento. Nossa, aquilo nos dá um bem tão grande, aquilo vem assim como um manto suave que nos envolve. Aí que entra essa minha colocação como censura energética. Energeticamente a gente identifica uma energia boa. A gente acaba aquela live, acaba aquele podcast assim com a alma, nossa, sutil, suave, num astral gostoso. Nossa, assisti um programa, assisti uma explanação de uma pessoa incrível que me deixou tão bem, que, nossa, parece que a minha alma se deleitou naquele conteúdo, tá vendo? Parece que a censura energética aprovou. Sim, porque veja, não tem nenhuma censura na rede, nada. Você pega uma câmera, abre um vídeo e se expressa. Ali falam os que pouco conhecem, falam os que se atrevem a dizer o que nem domina direito, como falam os bons estão na rede. Né? Então, abriu-se uma cortina, abriu-se uma câmera e a gente tem informações sensacionais. Não foram feito uma triagem, não foram censurados, não foram liberados, estão na rede. E quem censura é a gente. Olha, me senti bem, me fez bem, a alma foi tocada, tá vendo? A censura aprovou esse programa, a censura aprovou esse comunicador, aprovou essas pessoas que estão transmitindo esses conteúdos. Por quê? Eu fui tomado por uma energia muito boa. Estava sereno, acabei de assistir, fui feliz, lá na casa, na cozinha, sentar na sala, abri meu computador, organizei a minha bancada de atividade, fiquei tão bem, mas eu fiquei tão bem, tá vendo? Esta é a aprovação da censura energética. Você é o sensor das boas energias. Você é o nivelador de energias de astral elevado, de astral bom. Tá vendo? Foi aprovado. Sua censura energética aprovou. Bom, né? Tá vendo? A gente tem esse sensor dentro da gente. Por outro lado, gente, tem informações que nos vêm assim rebuscadas de conteúdos, de uma eloquência extraordinária, de uma retórica incrível, regada de terminologias técnicas que são incisivas, são persuasivas. A gente assiste aquilo assim, boquiaberto, embasbacado. E aqueles termos bonitos, aquelas palavras bem colocadas. A gente fica assim, passivo aquilo tudo. Mas a censura energética às vezes não aprova, sabe por quê? Depois de 1, 2 horas assistindo, fiquei meio mal, sabe? Não fiquei bem. Eu uso muito isso, particularmente eu digo isso. Eu aprendo com os grandes que estão na rede também, sabe? Às vezes eu ouço sobre pessoas que me são apresentadas e eu quero conhecer um pouco mais essa pessoa, a abordagem dela, e eu vou lá assistir algo dela. E eu aplico essa censura energética, gente. Sabe? Não é julgamento mental, não é uma crítica racional, é um sentimento que faz com que a gente afine as energias que existem naquele discurso, na atitude daquela pessoa. Sabe? O senso espiritual, moral, vibracional, energético dela. E quando eu assisto e me faz um bem, eu digo, tá aí uma pessoa do bem. Ela conhece muito, ela acrescenta informações e ela é do bem. Como é que você sabe isso, Val Capelli? Eu me senti bem assistindo ela. Ao ouvir ela, ao acompanhar aquele programa, como foi um deleite para mim. Foi tão agradável, e a minha censura energética aprovou.
mas às vezes não aprova. Eu fico assim tão vidrado, tentando entender a coerência, a sequência, o encaminhamento de ideias, as terminologias, e assim, né, vou puxando pela razão, ligando os pontos, entendendo aquele processo, aquela circunstância, a clareza né, o conteúdo que é passado, e depois eu acabo, não estou bem, não fico bem. Sabe? Não é olhando a pessoa numa questão assim de me fazer mal, no sentido de eu estar mal resolvido, com uma estima baixa, e tá vendo a pessoa fazendo algo, né, bem feito, muito bem repercutido, né? Quando acontece isso, eu falo, que bom, olha, tá vendo? Essa informação, ela propaga, ela é assistida, ela tem pessoas interessadas. Olha o número de pessoas interessadas por isso. Que bom, é sinal que esse conteúdo, essa linha, essa abordagem, né, esse pensamento reflexível, ele tem público interessado. Olha o número de pessoas maravilhosas, né, acompanhando, assistindo. Então, não é por uma questão, né, de ver um resultado amplo, né, uma pessoa que está bombando, se destacando, trazendo coisas que estão sendo seguidas, praticadas. Não, sou muito bem resolvido nesse sentido. Tenho já meus 60 anos e 30 de área, e o meu trabalho realizado, né, na proporção do que eu dou conta de atuar, de praticar, de executar, e estou muito bem resolvido com isso, estou sempre aprendendo, porque aquela história, né, se só nós fazemos o que fazemos, se só nós fizermos isso que estamos fazendo, isso fica pequeno, só fica ao alcance de até onde a gente consegue atingir. Mas se muitos fazem o que a gente faz, o que estão fazendo, o que a gente também faz, muitos outros vão saber, vão aprender, vão querer mais. E nós estamos aqui para acrescentar, para ampliar. Se só eu falasse de metafísica da saúde, se só eu falasse dessa filosofia de bem viver, se só eu falasse de cromoterapia, esse tema iria ao alcance da minha penetração. E de repente não é tão ampla essa penetração minha. Portanto, é interessante que quando a gente tem essa humildade, esse reconhecimento da parceria, do quanto soma conteúdo, do quanto isso alcança mais pessoas, porque é uma linguagem nova, é uma linguagem diferente, e as pessoas vão querendo mais, se afinando essa linguagem. Então é gostoso ver propagando essa área de pensamento, de consciência, de espiritualidade. Mas assim, não é regado nenhuma crítica, nenhum julgamento, nenhum despeito, né, de um mal resolvido, baixa estima, que às vezes quando a gente tem uma baixa estima, a gente vê alguém dando certo, fazendo uma coisa bem feita, a gente se sente meio frustrado, sente mal. Mas é um sentimento nosso, que vem da mente, comparando e fazendo com que a gente se inferiorize, se sinta menor, diminuído. Não é isso que eu estou falando, não. A censura energética, ela vem da alma, ela vem do centro, do peito. Ela vem lá de dentro da gente. Nossa, eu estou querendo aprender, eu estou querendo entender, eu estou analisando os pontos apresentados, mas eu me sinto mal. Quando acaba, eu não fico bem. Você sabe de uma coisa? Às vezes a gente deixa de assistir a gente para de assistir algo, termina de assistir alguma coisa e vai participar de uma relação com os nossos entes queridos e surge uma discussão. Parece que aclara uma briga, né, uma desavença. Poxa, a energia positiva que eu acessei não minimizou esse astral, não reduziu esse conflito. Parece às vezes até que acentua, põe lenha na fogueira. Cresce isso. Olha, assisti uma live assim longa, um programa longo, e discuti depois com alguém. Alguém veio me provocando, do nada. Eu preciso dar uma olhada o que eu estou vendo. Claro que às vezes eu me preparei, né? Para eu viver aquela experiência com mais consciência e não seguir uma discussão. O momento em que eu acessei algo bom para amenizar o transtorno
daquela condição de vida que é nociva, conflituosa. Nesse sentido, às vezes, eu me lembro quando sempre frequentávamos, né, casas de elevação, de espiritualidade, casas espíritas, íamos ao centro, e numa das vezes uma pessoa teve um veículo assaltado, ela foi no trabalho do centro, e o carro dela lá fora foi assaltado. E aí perguntando para a entidade, conversando com a entidade, poxa, mas ela veio num lugar bom de ascensão, de espiritualidade, onde vocês estão aqui, não protegeram, não evitaram. Aí a entidade disse, olha, isso aconteceu no momento em que a pessoa elevou a energia, o padrão, a frequência, e conectou a nós, e nós, envolvendo de proteção, acompanhamos a situação para que ela ocorresse com o menor transtorno possível. Esse assalto poderia ser feito num outro lugar com truculência, violência e quizás até um ferimento maior, fruto de um assalto à mão armada com reflexo muito mais traumático. Ao passo que a energia que levou a perder o bem, o veículo, ela foi minimizada onde nem perto estava a pessoa e teve o seu bem tolhido, mas nenhum trauma, nenhuma condição mais forte. Às vezes a gente fica nessa, nossa, fui no centro, lá a gente estava frequentando, acabou o trabalho, a pessoa teve o carro dela assaltado, quando chegou lá o carro não estava no lugar. O que é isso? O centro não protege, ela elevou e aconteceu essa coisa ruim. Então, lembre disso. Ela foi num patamar elevado para ser poupado de energias que estavam gravitando em torno dela, na iminência de ocorrer algo mais trágico. E da forma como isso ocorreu, dado ao lugar, o astral em que ela estava, não houve nenhuma sequela a mais do que a perda financeira, né, do seu patrimônio, mas não teve um trauma e sequelas que às vezes nessas situações de risco se tornam, né, seja emocionalmente por trauma, com uma ferida profunda, seja fisicamente com ferimento direto e às vezes até o risco à própria integridade física e à própria vida. Então, quando você participa de algo e percebe que do nada uma discussão vem de uma maneira assim tão na contramão do coração que você tem no bem, mas eu estava assistindo algo tão bem. Agora, eu terminei de assistir algo que me dava conteúdos espirituais, de conhecimento, e uma situação comum de acontecer, as discussões são típicas, foram mais brandas nesse dia, se tornaram mais suaves. Então, mostra que eu elevei algo, e isso quando veio para o meu empate, para o meu conflito da convivência, amenizou os sinais. Então, tivemos uma conversa que em outros momentos acabaria numa grande discussão, típica da nossa relação intrincada e, né, de toda a confusão que a gente vive e conflitos do nosso dia a dia, mas após esse estudo meu, após essa live que eu assisti, após esse programa que eu mergulhei, foi mais tênue, foi mais leve, tá vendo? Esse é um ponto de uma censura que você já adota através da percepção das circunstâncias que decorrem, né, que são posterior àquela experiência que você teve. Tá? Então já é uma censura de observação de fato. Então, opa, tá claro, gente, olha só como amenizou uma discussão que seria ruim, ou causou uma discussão do nada, como se eu tivesse com uma energia ruim, como se eu trouxesse isso de uma conexão que eu estabeleci com alguém que me deu uma informação. A censura energética é isso. Hoje, ninguém está cuidando do que é transmitindo, não está organizando o assunto que é passado, não está nivelando a atitude, né, o padrão, o conteúdo. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. E às vezes até, gente, a observação na prática, né? Vamos ver alguém se é do bem ou não. Você vai na região, no lugar onde essa pessoa atua, no meio em que ela participa, tá? Chico Xavier com sua extraordinária mensagem, sua energia de bondade, assim, incrível. Você vai para Uberaba, pergunta pro varredor de rua sobre Chico Xavier,
ele fica contente e vai falar uma coisa boa. Pergunta ao comerciante sobre Chico Xavier, ele vai falar bem do Chico. Pergunta a um religioso de outra religião ali, ele respeita o Chico que habitou aquele local. Então, essa observação que entra naquela questão, quem é que está me falando? Como é a vida de quem está me falando? Como vive essa pessoa que está me falando? Claro que ela tem os desafios dela, né? Ela tem realmente as situações que ela está ali vencendo, karmáticas e de experiência, mas assim, ela propaga mais, ela incita discussão, ódio, ou ela tenta levar as coisas na serenidade, apesar de toda a dificuldade. E, nossa, gente, olha, conflitos incríveis que elas estão do lado, que ela convive, mas ela parece ser um apaziguador. Tá? Então, aí você vai observar. Então, quem está comunicando? Quem está trazendo essa informação? Como é para com os seus que estão em torno? Aí já é uma observação que vai criar uma censura em loco, pela observação, pela característica, né, da relação que estabelece com o meio e com aqueles que o circundam. Né? Também, quando a gente não tem esse parâmetro, não dá para a gente levantar a vida da pessoa, alguma informação junto aos seus, tá? A gente usa essa censura energética, como a gente se sente. Nossa, engraçado, toda vez que eu assisto algo dessa pessoa, eu não acabo bem, eu fico um pouco mal, eu não fico legal. Né? Então tá aí a sua censura energética. Essa pessoa pode ter as melhores informações, estar trazendo conteúdos assim incríveis, mas você está percebendo que, né, não tem uma coisa boa, não vamos julgar, dizer que as pessoas, não vamos julgar que o processo dela, ela está saindo do processo, ela está superando isso, e a gente está sentindo que de repente, né, falta alguma coisa. Então ninguém está censurando por você, mas você pode censurar quem está dizendo as coisas para você. Mas censurar energeticamente, não de maneira crítica, né, condenatória, racional. Aquela pessoa falou isso, aquilo, nada a ver. Não, se eu não concordo com o que ela diz, se não toca a mim, eu já me poupo daquilo. Fulano, maravilhoso, adorei. Nossa, eu assisti 2 ou 3 vezes, senti tão mal. Deixa quieto, porque eu não tenho argumento, não vou contestar, não vou contrapor, mas assim, não me faz bem, sabe? Tenho algo assim que eu percebo, né? Seja na dinâmica da relação dessa pessoa com os seus ou com o entorno delas, porque olha, as pessoas que todos julgavam muito boas e depois decepcionaram de maneira homérica, vai lá sondar onde elas viveram. Diferente do que eu citei há pouco, né? Que o Chico Xavier é bem quisto em todo lugar, com todos da cidade. As pessoas que decepcionaram e tiveram escândalos e não só foram injustiçadas, não, tinham algo muito cabuloso no processo delas. Vai lá perguntar na cidade delas. E eu não falo porque medo. Não abra a boca e fala, nossa, parece uma autoridade castradora, impositiva. Estranho, algo estranho, né? Algo de podre no reino da Dinamarca. Aquela coisa, então você percebe na dinâmica, mas você sente. E olha, se você ativa a sua censura energética, você não fala mal, você não critica, você não desqualifica, porque isso é racional. E a razão às vezes se engana, mas o coração não se engana. Não sei, eu vi, mas não acompanhei. Tá, por quê? Não gostou? Não me interessei. Não me tocou. É o máximo que chega. Porque fora isso é crítica. A gente fica mal depois, as coisas pioram, a gente sai de lá ruim, esquisito. Não denigre, não. Né? Simplesmente, né, adote você a censura energética aplicado ao que chega até você. Adorei falar sobre isso com você. E olha, é preciso você saber disso, porque você precisa desse sensor o tempo todo ativado na sua relação
com as redes sociais, as informações que são passadas e estão ali. Qualquer um abre a câmera e traz para você. Coisa boa, será bem-vindo. Algo confuso, atrapalhado, né? Neurótico, negativo, não, muito obrigado. Mas como eu vou saber isso, Val Capelli? Minha censura energética ativada. Deixa eu sentir, deixa eu me abrir. Tá vendo que ótimo?